Cara, tu faz tudo pelos outros, ninguém te respeita e você ainda não entendeu o porquê. Tu cresceu ouvindo que ser bom é a coisa certa, que ajudar é virtude, que colocar o outro na frente é qualidade, que o cara disponível, prestativo, que nunca diz não, esse é o cara que as pessoas valorizam. E você levou isso a sério, tu levou isso a ferro e fogo. Você atende ligação de madrugada, tu empresta dinheiro que não devia emprestar, tu abre exceção quando não devia abrir. Faz favor, tá sempre disponível quando ninguém tá. Você é o bonzinho. E tem uma coisa que o bonzinho quase nunca fala em voz alta. Ele tá puto. Tá puto com a pessoa que sumiu depois que ele ajudou. Com o amigo que só aparece quando precisa de alguma coisa. Com a pessoa que ele fez tudo e que tratou ele como qualquer outro no fim das contas. E esse ressentimento, ele vai crescendo devagarinho, silencioso, acumulando por dentro. Até o dia que explode de um jeito completamente desproporcional. Porque a última gota recebeu a conta de todas as outras que ficaram represadas. Eu já fui esse cara. Não o bonzinho que ajuda todo mundo com mudança e dinheiro emprestado, mas o bonzinho do relacionamento. O cara que concordava com tudo, que ficava quieto quando discordava pra não criar atrito, que engolia opinião, incômodo, limite, porque tinha medo de gerar conflito e perder a pessoa. Eu não me posicionava em absolutamente nada. Se ela queria fazer alguma coisa que eu não queria, eu ia. Se ela dizia algo que eu discordava, eu ficava quieto. Se alguma coisa me incomodava, eu segurava e fingia que estava tudo bem. Não porque era passivo por natureza, mas porque eu tinha medo. Medo de discutir, medo de desapontar, medo de criar uma situação em que ela pudesse decidir que eu não valia o esforço. E sabe o que aconteceu? Ela perdeu o respeito por mim. Não de uma vez, mas devagarinho. A cada vez que eu cedi quando não devia, cada vez que eu concordei, eu queria discordar. A cada vez que eu me fiz menor pra não incomodar. E aqui tá a coisa mais cruel sobre isso. Ninguém ama aquilo que não admira. Você pode ser o cara mais disponível do mundo, mais prestativo, que nunca decepciona, nunca cria problema, nunca diz não. Se aquela pessoa não te admira, ela nunca vai te amar de verdade. E você não constrói admiração sendo bonzinho o tempo todo. Você constrói sendo real, sendo autêntico. Olha, eu não tô falando pra você virar um babaca e discordar de tudo só pra parecer que tem personalidade. Calma aí também. Eu tô falando de uma parada muito mais simples. Se posicionar. Deixar claro o que você aceita e o que você não aceita. E o que você discorda. Onde estão os seus limites e que eles existem, são reais. Isso não é ser difícil, é ser honesto. E honestidade gera algo que a bondade performática do bonzinho nunca vai gerar. Respeito. Olha, entende uma coisa, ser bom de verdade não gera ressentimento. Se você ajuda a pessoa e depois guarda raiva quando não é valorizado, você não estava sendo bom. Você estava fazendo um acordo que o outro lado nunca soube que tinha assinado e perdendo o respeito de quem você mais queria impressionar. O contrato que ninguém assinou. Você faz um favor enorme pra alguém, não pede nada em troca, deixa claro, pelo menos na sua cabeça, que tá sendo generoso. Mas lá no fundo, tu tem uma expectativa. Não necessariamente dinheiro, não necessariamente um favor de volta, mas alguma coisa. Reconhecimento, lealdade, um aplauso. A certeza de que quando você precisar, essa pessoa vai estar lá. A sensação de que você importa pra ela de um jeito especial, porque, afinal de contas, você fez algo especial. E a pessoa não entrega aquilo que você esperava. E aí você fica com raiva. Depois de tudo que eu fiz, eu tava lá quando ninguém tava, eu abri exceção, eu dei meu tempo, eu me doei. Mas aqui tá o ponto que dói olhar. Aquela pessoa nunca soube que devia isso a você. Você nunca falou que esperava algo em troca. Nunca apresentou os seus termos, nunca disse eu faço isso, mas eu preciso que você faça aquilo. Você só fez, esperou e quando não veio chamou de ingratidão. Olha, eu vou te dar um exemplo. Você é o amigo que tá sempre disponível. Ligação de madrugada você atende. Problema no trabalho, você vai sentar com aquele teu colega que tu vai escutar ele falar por horas. Precisou de ajuda pra se mudar? Você foi. Precisou de grana? Você emprestou mesmo sem ter certeza se aquele dinheiro ia voltar. Tudo isso sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. Mas você tem uma conta mental. Lá dentro da sua cabeça, bem no fundo, você tem uma conta. Você sabe exatamente o que você fez por cada pessoa, cada favor, cada hora, cada esforço. E quando essa pessoa some, quando ela não aparece, quando você precisou, quando ela te trata como qualquer outro, você se sente traído. Traído por quê? Você nunca apresentou a conta. Você construiu o negócio na sua cabeça e ficou com raiva quando a outra parte não cumpriu um contrato que nunca existiu fora dela. Isso não é ingratidão daquela pessoa, é uma expectativa que você criou sozinho e jogou no ombro da outra pessoa sem avisar. Por que você faz isso?
Por que alguém vira bonzinho? A resposta mais confortável é porque a pessoa é boa, porque foi criada assim, porque genuinamente se importa com os outros. E às vezes é verdade, mas frequentemente tem uma camada muito mais profunda nisso aí. Presta atenção aqui. Pensa naquele cara que nunca diz não. Não porque ele quer ajudar todo mundo, mas porque ele tem terror, ele tem pavor de decepcionar. Ele tem pavor de conflito, tem pavor de ser visto como difícil, egoísta, inconveniente. Então ele diz sim pra tudo. Faz tudo que pedem, antecipa o que vão pedir antes mesmo de pedirem. Coloca as próprias necessidades em zero. E chama isso de bondade. Mas o que está acontecendo de verdade é uma troca não declarada. Quando você dá tudo o que a pessoa precisa e em troca você espera segurança, aprovação, certeza de que não vai ser descartado, você dá tudo o que a pessoa precisa. E aí em troca, tu espera segurança, aprovação, certeza de que não vai ser descartado. Sendo que esse lado do acordo nunca foi dito. E quando não vem, quando você não tem retorno, você fica surpreso com o resultado de um negócio que nunca foi fechado. Tem uma frase que eu não consigo parar de pensar desde que eu li. O ressentimento é a emoção de quem não age diretamente no que quer. Então age indiretamente sendo indispensável, necessário, sendo o bom, esperando que isso gere uma dívida no outro que vai ser cobrada. Isso é Nietzsche. E é exatamente o ciclo do cara bonzinho. Você não pede o que quer porque tem medo de ouvir não. Você cria uma situação em que a pessoa deve a você e espera que ela pague sem nunca ter dito qual era o preço. Eu não peço porque eu não preciso. Mentira, você não pede porque você tem medo do não. Ah, não, eu dou sem esperar nada. Mentira, você espera tudo, tu só não fala. Ah, não, eu sou assim, eu me importo com as pessoas. Parcialmente verdade, mas você também se importa muito com o que elas pensam de você. Enquanto você não olhar pra isso, o ciclo continua. Você faz, espera, não tem retorno, você aguarda, a raiva cresce e acontece tudo de novo, de novo, de novo e de novo. Você não é bom, você é medroso. Quem você tá tentando convencer que é bom? Não os outros, você mesmo, pra falar a verdade. Porque a pessoa que genuinamente não espera nada em troca não fica contando o que fez. Não fica com raiva quando não é valorizada. Ela simplesmente faz e segue a vida dela. Mas você conta tudo internamente, com uma precisão absurda, com uma calculadora. Sabe exatamente o que fez, por quem, quando, quanto custou, o que recebeu ou não recebeu em troca. Isso não é bondade, é um sistema de crédito não declarado. E a parte mais honesta, a raiva que você sente quando não é valorizado, não é raiva das outras pessoas. É vergonha de você mesmo. Vergonha de precisar de aprovação, vergonha de não conseguir pedir o que quer diretamente, vergonha de ter se tornado necessário como estratégia para não ser rejeitado. É mais fácil transformar essa vergonha e jogar para fora do que sentar com ela e perguntar de onde veio. Porque se você sentar com ela, a resposta é desconfortável. Você não era tão generoso quanto pensava, tu era transacional, tu era interesseiro. E as pessoas que você chamou de ingrata eram só as pessoas que não sabiam das regras. Porque você nunca falou as regras. Lembra que eu falei que eu era esse cara no relacionamento que eu tive? Eu concordava pra não criar atrito, eu ficava quieto quando discordava pra não perder a pessoa, me fazia menor do que eu era pra caber naquele espaço que a pessoa deixava. E eu achava que isso era amor, mas não era. Era medo de abandono. E medo de abandono disfarçado de amor não gera respeito, ele gera desprezo. De um jeito lento, silencioso. Até o dia que ela parou de me admirar. E aí eu entendi aquela frase na prática. Ninguém ama o que não admira. Você pode ser o cara mais bonzinho do mundo. Mas se você não se respeita, a outra pessoa também não vai. A diferença real. Então, qual é a diferença entre o bonzinho por interesse e alguém genuinamente bom? Existe uma palavra grega que descreve o amor mais raro que existe. Ágape. Não é o amor romântico, não é o amor de amizade. É o amor que quer o bem do outro, sem querer nada em troca. O amor que olha pra uma pessoa e pensa, eu quero que você seja feliz, que você fique bem, que você cresça. E isso já me basta. Só ver você bem já é o suficiente. Quem ama assim não guarda conta, não fica monitorando se o outro tá correspondendo, não sente que tem um crédito acumulado que vai ser cobrado um dia. Simplesmente ajuda e segue, sem plateia, sem aplauso, sem expectativa de retorno. E quando a pessoa não valoriza, ela não guarda raiva, porque ela não esperava nada pra guardar raiva quando não teve retorno. Isso é raro, você provavelmente não é assim tudo, e eu também não sou, mas a diferença que importa não é ser perfeito nisso, é ser honesto sobre quando você não é. E tem uma coisa que eu aprendi de uma maneira mais difícil, mais vale ser um filho da puta honesto do que um bonzinho por interesse. Não porque ser filho da puta é virtude, mas porque honestidade, mesmo quando ela é dura, gera respeito. O cara que diz, não vou fazer isso porque eu não quero, ele tá sendo honesto. O cara que diz, não, deixa, eu faço tudo por você,
você, eu tô aqui, eu resolvo, esperando algo em troca, que nunca declarou que tá manipulando ali com um sorriso, com boa intenção aparente, com a narrativa de que é o bom da história. E quando o resultado não vem, ele vira vítima da ingratidão alheia, do mundo injusto, das pessoas que não valorizam quem faz o bem. Mas o problema nunca foi eles, foi o acordo fantasma que ele assinou sozinho. Olha, a saída não é parar de ser gentil, é parar de esconder o que você quer atrás de gentileza. Se você faz algo esperando algo em troca, fala, eu posso te ajudar com isso, mas eu vou precisar que você me ajude com aquilo. Direto, sem teatro, sem construir expectativa que o outro nunca vai saber que existe. E se posicionar, dizer quando discorda, dizer o que não aceita, dizer onde estão os seus limites. Não para ser difícil, não para ser um otário, não para sair destratando os outros por aí para parecer autêntico. Não, só seja verdadeiro. Porque gente real, autêntica, gera admiração. E sem admiração não tem amor que dure. A gente cresce aprendendo que ser bom é simples. Fazer o bem, não esperar nada em troca e pronto. Mas ninguém ensina a diferença entre o bem que vem de quem tem segurança e o bem que vem de quem tem medo. Quem tem segurança ajuda porque quer. Quem tem medo ajuda porque precisa ser necessário para não ser descartado. E quando a estratégia falha, esse segundo cara não entende. Porque no roteiro que ele escreveu na cabeça dele, bondade deveria gerar lealdade, disponibilidade deveria gerar respeito, concordar com tudo deveria gerar harmonia. O problema é que o mundo não leu o roteiro. E a pessoa que você queria impressionar perdeu a admiração por você exatamente porque você tentou agradar demais. Tem uma instrução que existe em todo avião no mundo, que é o seguinte: quando as máscaras de oxigênio caírem, a instrução é sempre a mesma. Coloque a máscara em você primeiro, depois nos seus filhos. Isso parece egoísmo, mas não é, é o oposto. Se você desmaiar tentando colocar a máscara no seu filho primeiro, você não vai conseguir ajudar ninguém. Você precisa estar bem para poder ajudar. É exatamente o que o bonzinho nunca entendeu. Você não pode dar o que não tem, não pode oferecer uma presença real estando vazio por dentro. Não pode amar de maneira saudável com medo. Não pode ser generoso de verdade enquanto estiver agindo por escassez. Entende o seguinte: se posicionar não é egoísmo, é colocar a máscara primeiro em você, é garantir que quando você ajudar, vai estar ajudando de verdade. E não fazendo uma transação disfarçada de bondade. Então, 3 coisas que eu quero que você tenha em mente. A primeira é, o ressentimento que você sente quando não é valorizado é o recibo de uma transação que você fez sem avisar ninguém. Não é prova de ingratidão dos outros. É prova do acordo fantasma que você assinou sozinho. Segundo, ser genuinamente bom não gera raiva. Se gerou raiva, era estratégia de manipulação, interesse, não bondade da sua parte. E terceiro, ninguém ama aquilo que não admira. Se você quer ser amado de verdade, precisa primeiro ser respeitado. E respeito não vem de concordar com tudo, vem de saber quem você é e não abrir mão disso por medo. Então a pergunta que fica não é sobre os outros, a pergunta é: das últimas vezes que você cedeu quando não queria, você fez isso por amor ou por medo de perder? Eu me peguei nesse padrão mais vezes do que eu confesso que eu gostaria de admitir. Toda vez que eu percebi, foi desconfortável. Não porque era mal, mas porque eu não era tão honesto quanto eu achava que eu estava sendo. Mas e você? Já se pegou sendo bonzinho por puro medo? Diz aí nos comentários.